nessa segunda-feira, às 8h30 da noite, no Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. É a única mesa redonda ao vivo às segundas-feiras de Jundiaí. Estamos também na reprise no sábado, às 2h da tarde, hein? E o Paulista, que quando todo mundo achava que ia, acabou não pondo, né? O Paulista só empatou em 1-1 com o Madureira em Jundiaí. Continua na segunda colocação do grupo, certo? Se terminasse hoje esta fase inicial da Série D, o Paulista estaria garantido na fase seguinte. Mas é claro que após a vitória no Maracanã, todos nós achávamos que o Paulista ia ganhar também em Jundiaí, mas dos males o menor. Digo isso porque o Paulista começou perdendo a partida. Virou o primeiro tempo com 1-0 contra, 1-0 para o Madureira. E aí conseguiu reagir, o empate acabou sendo, pelas circunstâncias do jogo, o resultado menos pior. E agora que vem o Tupi, hein? O Tupi de Juiz de Fora, bicho papão do grupo de 12 pontos, conquistou 10, joga em Jundiaí, domingo, domingo, 4 da tarde. Você, torcedor, hein? Você que está do outro lado da telinha, agora neste momento, sossegado, no sofá, descansando, tomando uma limonada, mas você é muito importante, hein? Vá, Jaime Sintra, e prestigie o Galo, porque, meu amigo, não podemos ficar mais um ano na Série D do Campeonato Brasileiro. Série D de desgraça, de desgosto, de desilusão, né? Enfim, temos que apoiar o Paulista, só depende dele. Se o Paulista, se ganhar os 2 próximos jogos, tá dentro, só depende dele, por isso vamos dar forças, mas o time não é aquele time, hein, torcedor? Pode ganhar do Tupi, ganhar do Friburguense, mas não é aquele time que vai subir com o pé nas costas, pelo contrário. Se conseguir o acesso, que é o que eu mais desejo nessa vida, terá muito, mas muito sacrifício. Futebol Esporte Show é o programa mais interativo da televisão brasileira, porque eu quero saber, meu amigo, a sua opinião. Para mim é muito interessante saber o que você está pensando. Por isso, toda semana, a nossa Carla Fonseca vem com uma enquete diferente. Boa noite, Carla. E qual a enquete dessa semana? Boa noite, Marcel. A enquete dessa semana é a seguinte: o empate do Paulista contra o Madureira pode fazer com que o time jundiaense não consiga a classificação na Série D? Alternativa A: não. O Paulista conseguiu vencer o Madureira no Rio de Janeiro. Por isso, o empate em Jaime Sintra não foi tão ruim assim. Ou alternativa B: o Paulista não podia ter perdido pontos em casa. Agora não vamos nos classificar e continuar nessa porcaria de Série D. Que categoria, hein, tá? E porcaria de Série D que faz ao seu dispor. O empate 1-1. Acabou sendo um resultado justo, Rafael? Pela circunstância que foi o jogo, eu acho que foi um resultado justo. Porque a gente, infelizmente, tivemos um erro no começo do jogo, acabamos sofrendo um gol bobo. Acho que tivemos que correr atrás do resultado, né? Desde o começo do jogo. Isso, e ainda a equipe do Madureira marca muito forte, né? A parte defensiva deles é bem postada, acho que isso dificultou muito. E no primeiro tempo, o professor Bracali já havia falado pra gente que nosso meio de campo estava um pouco perdido no começo do jogo. E estava meio espaçado o time, não tinha ligação da defesa ao ataque, né? Através do meio de campo. Estava indo para mais a base de chutão, né? Isso acabou dificultando o desempenho da nossa equipe no primeiro tempo. A gente tá vendo aí a falha do Felipe, né? Que realmente, ele saiu, não sabia, ele voltou, não sabia onde estava a bola, né? Aí já era tarde, o ângulo já estava todo pro atacante do Madureira que fez o gol. Mas então, quando você entrou no segundo tempo, o Bracali queria que você aproximasse os setores, que estava muito espaçado o ataque, defesa e meio de campo? Sim, porque acabava que a bola chegava no ataque através de chutão do nosso zagueiro, né? Aí ele pediu pra mim poder botar a bola no chão pra poder chegar essa bola no Felipe, no Marcinho, né? Pra chegar com mais qualidade, pra bola poder chegar nos atacantes, né? No Marquinho, no João Paulo, até no Abraão, a partir do momento que ele entrou. Tá certo. Ô Orlando Gaeta, eu já disse aqui, vou repetir. O Paulista podia ter saído sem nenhum ponto de Jaime Sintra. Seria uma catástrofe, seria horroroso para o time, ia ter o Madureira encostado, ia ser péssimo. E aquele tal negócio. Hoje eu tô tão calejado, tô tão já sabendo que o sofrimento veste a camisa do Paulista, que para mim o que importa foi sair de campo com 1 ponto. O time não jogou bem? Não jogou bem. Mas pelo menos estamos na frente do Madureira e o Paulista só depende de si para conseguir a classificação, Orlando. É verdade. Para a classificação, só o Paulista fazendo a sua lição de casa consegue a classificação. A gente esperava mais, no sentido de ser o primeiro da chave. Eu acho isso muito importante, você tem que jogar com o regulamento na mão e faz parte disso você ser primeiro da chave. Uma vez que você enfrenta o segundo colocado da outra e, consequentemente, um adversário mais fraco.
Mas o Roy, que é o técnico do Madureira, ele monta um meio de campo com 6 jogadores praticamente. Então ele bloqueia bem o setor defensivo. Isso não é surpresa. É uma característica do próprio Madureira isso. O Bracali sabe muito bem dessa característica. E não pode nem se dizer que o Paulista foi surpreendido aqui. Talvez um gol, naquele momento, em nenhum momento é interessante você tomar um gol. Mas aquele gol acabou desestabilizando um pouco a equipe do Paulista. E como o Gabriel falou há pouco, né, são 6 jogadores da equipe de base. O Felipe, o Kleber, o Marcelo Xavier, o Serrano, o William Rocha e o Marquinhos. E depois ainda entrou o Rafael Martinho. Ou seja, a equipe... O Kleber não é da base não, hein? O Kleber consta como da base? Mas ele não veio de fora, Gabriel Guto? Veio para o Sub-20? Então consta. Não foi formado aqui, né? Chegou com idade para ser da base, né? Eu relacionei os 6 jogadores, certo, Gabriel? De que você mencionou. Então, e o Rafael Martinho que entrou depois. Aí seria o 7º jogador. Ou seja, são jogadores jovens e que faltou, na verdade, na minha ótica, um pouco mais de experiência, um pouco mais de tarimba de um jogador mais experiente para, quando ocorre esse tipo de acidente, que é levar um gol num momento no início da partida, enfim, esse jogador experiente conseguir acalmar a molecada e colocar aí os pingos nos is. Mas infelizmente isso não aconteceu e no final acabou, como você mesmo frisou, não sendo de todo ruim. A classificação do Paulista está muito próxima, eu acredito que o Paulista se classifique para a próxima fase. Que era... Aquele setor de meio de campo, bem disposto e distribuído para a bola passar pelo meio de campo antes de chegar no ataque, o Paulista teria ganho o jogo. Certo? Porque o chutão é tudo que o Madureira quis. 1-0 no placar para eles. Eles estavam em vantagem. O chutão só facilitou eles, a defesa. Aí o golaço do Felipe Pinto, sabe? Eu vi. Veja bem. De fora da área, hein? O chutão... O resultado da enquete aí para finalizar o programa, que já estamos estourando o horário. Carla, boa noite. A pergunta era: o empate do Paulista contra o Madureira pode fazer com que o time jundiaense não consiga classificação na Série D? Com 57% dos votos, ficou a alternativa A, que dizia não. O Paulista conseguiu vencer o Madureira no Rio de Janeiro, por isso o empate no Jaime Sintra não foi tão mal assim. E com 43% dos votos, ficou a alternativa B, que dizia o Paulista não podia ter perdido pontos em casa. Agora não vamos nos classificar e continuar essa porcaria de Série D. Que beleza, hein? Boa noite, Marcel. Vamos ouvir, claro, o André Vanucci agora, né? Com certeza. Tá numa fase, hein, Carla Fonseca? E eu sempre encerro o programa falando da Academia Equilíbrio, né? Vocês sabem disso, porque a Carla Fonseca é a maior propaganda da Academia Equilíbrio, Rodrigão. Vamos, Paulista, não ia de tupi aí, que não é nada demais. O Rodrigão na câmera, a Luana e a Karina no Master, Elinho na edição. Mais uma edição, você viu, do Futebol Esporte Show. Quem tá vindo na segunda-feira tem agora o VT do jogo Paulista em Madureira. No sábado, você tem que ir no Jaime Sintra domingo, tá certo? Eu, Marcel Capretes, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço, tchau.